Muito boa tarde, Santa Catarina, quinta-feira, dia 7 de abril, e está no ar mais uma versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Essa é a Casa do Futebol de Santa Catarina e esse será o nosso único assunto até a 1 da tarde. Então fique conosco e seja muito bem-vindo. Pois bem, gente. Começamos falando da Copa do Brasil, primeira fase, jogos de ida. Tivemos ontem 2 catarinenses em campo. Um venceu, o outro perdeu. Olha lá. O jogo começou às 4h30 da tarde, lá perto de Manaus. Cerca de 100 quilômetros, nem é tão perto assim, né, Clarinho? 100 quilômetros é para dizer que é perto, Clarinho? É próximo, sim, não é tão longe. A estrada não é das melhores. Então tá certo, olha lá. Aí a Chapecoense venceu de virada o Princesa dos Solimões pelo placar de 2-1. Jogo que foi à tarde. Só imagina que calor. Quem já viajou pro norte do Brasil sabe, né? Imagina o calor, 4h30 da tarde. E o Inter de Lages, no finzinho, hein? Garantiu o jogo da volta. Perdeu pro Sampaio Correia no Tio Vida pelo placar de 2-1. E mesmo sob um calor muito forte, a Chapecoense garantiu a invencibilidade da temporada 2016. A presença da Chapecoense em Manacapuru levou milhares de torcedores do Princesa dos Solimões ao estádio Gilbertão. É claro que o apoio foi todo pro time da casa, que aproveitou isso e o forte calor amazonense e abriu o placar. Michel Parintins, de fora da área, acertou um chutaço no ângulo. A Chape sofria em campo e em alguns momentos era até pressionada pelo time da casa, mas conseguiu reagir. Nos acréscimos do primeiro tempo, o zagueiro Rafael Lima empatou o jogo. Na segunda etapa, a Chape mostrou sua força e virou o placar. Belo gol do volante Josimar, da entrada da área, para fechar a conta. Princesa dos Solimões 1, Chapecoense 2. Sendo a rapaziada que não está acostumado com esse clima, sente sim. O corpo amolece, você acaba ficando meio frágil. Mas, diante da partida, fizemos aí um bom resultado, não foi um grande jogo. Mas a equipe está de parabéns, porque o jogo foi pegado e foi bastante difícil. Olha que golaço aquele primeiro do Princesa dos Solimões. Está comigo ele aqui, já conversei, polivalente. Você achou que foi falha do Boique ali naquele lance na estreia dele? Não achei não, acho que fica muito difícil pro goleiro. 2 belos gols, né? Tanto dele quanto do Josimar. O Josimar fez um golaço também na virada da Chapecoense. O que eu vejo, o que eu acho, é que a Chapecoense perdeu a grande chance de eliminar o jogo na volta. O que é problemático para a Chapecoense. Então agora tem o Metropolitano fora de casa, na sequência tem um jogo em casa, no meio da semana, com Porto Solimões, recebe Porto Solimões de Chapecó, Princesa Solimões, e depois tem o jogo com o Joinville. Então, por tudo isso, complica um pouquinho mais a caminhada da Chapecoense, que é levar o título já de forma direta. Se a gente puder mostrar ali de novo só o gol, ou os gols da partida, que nós tivemos essa vitória da Chapecoense 2-1, o primeiro gol foi do Rafael Lima, o Rafa Lima marcando gol, que aliás, a situação do Rafael Lima, que a gente destacou aqui na semana passada, está da seguinte forma: foi colocada a proposta para ele, né? A Chapecoense já mostrou interesse, que quer permanecer com o Rafael para essa temporada, o que é muito bom para a Chapecoense, porque é um excelente jogador, compõe muito bem o grupo para a Série A do Brasileirão. Porém, é claro, aí tem que entrar na conta salarial e isso é uma outra discussão. E repito, além do Figueirense, existem outros times interessados no Rafael Lima. Só que o Figueirense desconversa, diz que não há nenhuma proposta. O que eu acompanhei as emissoras de Chapecó e depois li também na imprensa de Manaus, o seguinte: primeiro tempo foi todo ele do Princesa de Solimões. Jogou muito mais que a Chapecoense, uma equipe que não tinha feito uma partida sequer oficial nesse ano 2016. Fez contra a Chapecoense, deu um sufoco no primeiro tempo, jogou muito mais, mas com o tempo sentiu a questão física. Um time que não vem jogando, que não tem a situação de estar disputando uma competição, é muito complicado. E agora vem a Chapecó. Vamos sem rasinho. O que a Chapecoense deve fazer? Está praticamente com a vaga na mão. Pois é, e essa história de jogar sob o calor? Aí o pessoal pensa assim, não, mas aqui também é calor. Mas o calor do norte brasileiro é um calor muito diferente do nosso. Eu fiz um jogo lá à noite. Né, o Princesa Solimões de Figueirense, eu estava lá durante a noite. Logicamente fui para o estádio muito mais cedo para saber a condição, né, de que iríamos trabalhar, mas à noite já foi sufocante. Já foi difícil transmitir o jogo. Imagina jogar à tarde, deve ter sido muito complicado realmente para a Chapecoense, como o Gil muito bem falou na matéria. E assim, ó, não é um calor nosso aqui litorâneo, é um calor também com muita umidade, só que é uma umidade excessiva. Você puxa o ar, parece que ele não vem. Exatamente. Impressionante. Já é diferente, por exemplo, até do calor ali do Cerrado brasileiro, né? Também o tempo é muito seco, é outro problema também. Você
você diria que o Brasil é um país de dimensões continentais. Exatamente. Faltou essa frase. Faltou essa, apenas. Falar agora do Inter de Lages, que garantiu o jogo da volta, mas foi lá no finzinho, porque os gols da partida só saíram na segunda etapa, tanto dos donos da casa como os gols dos visitantes. A partida começou equilibrada. Aos poucos, a equipe colorada ia gostando do jogo. E teve a oportunidade de jogar a bola pro fundo da rede nessa cobrança de falta. Gol que não foi validado pelo árbitro. Depois disso, as chances vieram tanto do time do técnico Petkovic quanto do time do técnico Vaguinho. Eram os donos da casa que tinham mais posse de bola. E o gol quase saiu. Mas foi só depois do intervalo que a rede balançou. E balançou 3 vezes para o alívio da equipe colorada, que por alguns minutos ficou fora da Copa do Brasil. O primeiro gol veio dos visitantes com Guilherme Santos. O segundo saiu logo depois. Daniel Barros aproveitou o espaço da defesa do Inter e marcou dele na partida. Com o resultado, o Inter de Lages já estaria eliminado da Copa do Brasil. Eis que Romarinho sai do banco. E aos 41 minutos, ele aproveita a chance e chuta no canto da trave para marcar um para os donos da casa. Gol que dará ao Inter de Lages o direito de fazer o jogo de volta lá no Maranhão. Perder já na primeira partida, sair fora, seria horrível. Pelo menos nós conseguimos aí fazer um gol, vamos levar para o outro jogo e pelo que nós jogamos, nós estamos em condições de vencer lá. Estamos felizes pela vitória, vamos ter jogo de volta agora e vamos ter que suar outros 90 minutos para poder passar dessa fase. Pois é, rapaz, olha, por muito pouco o Inter de Lages não consegue um resultado melhor. E jogou pra isso. Primeiro tempo foi todo ele do Internacional. Tem várias chances, né? Teve 2 chances muito claras, né? E você viu o lance em que teve toda a situação para fazer o gol Matheus, acabou não fazendo. Na sequência, a possibilidade Tava também. impedido isso aí? Será? Depois não, é esse lance ainda. Opa! Eu acompanhei pela banda aqui Esse de aí. Lages, né? E tinha um dos integrantes da equipe estava na linha e disse o seguinte: olha, realmente na Olha lá, esse lance aí dá pra houve voltar? impedimento. Não, eu não vi, pra mim não ficou muito claro, né, que houve impedimento. Mas como o rapaz estava na linha e disse que houve, acredito que realmente tenha ocorrido impedimento, infelizmente para o Internacional de Lages. Resultado para o Inter, muito ruim. Um detalhe, eu achava que o Inter mesmo vencendo dificilmente traria a classificação lá do Maranhão. Agora ficou pior ainda. E outro detalhe que tem que ser colocado. O Internacional, sabe que dia esse jogo? Não é no meio da próxima semana. É antes da última rodada. Na metade, entre a penúltima e a última rodada. Se o Internacional estiver precisando de resultado, não sei se vai com o time titular. Perdeu o gol, hein? Ao Maranhão. Perdeu muito gol. Muito gol. Nossa Esse aí foi o Senhora. Matheus que perdeu. Esse aí é a Duda, né? É, bem diferente do Matheus. Sorte dela. Aí a gente tem também os gols da partida, né? Onde esse Inter de Lages conseguiu fazer o gol lá no finzinho. Detalhe, hein? Gol do Romarinho, de quem não desiste da bola. Porque muito jogador ali naquele gol que fez, Guilherme Santos, ex-Figueira, Criciúma e Avaí, naquele gol que ele fez, muita gente desiste. E o detalhe do segundo gol, você pode notar que o Inter deu toda a chance e todo o espaço necessário. Nossa, hein? Diz assim, ó, chuta, chuta, chuta. 1, 2, 3, 4 defensores. Cercaram. do Inter. Ninguém chegou na bola. Não, Ninguém chegou na bola. É a tradicional frase, né? Pagaram um chute de fora da área. Pagamos pra ver. Pagaram e custou E caro. desde o início do campeonato ele vem dizendo que a proteção à zaga e a própria zaga do Inter tem falhado demais. E tá aí a prova. E no gol do Internacional, o Romarinho primeiro pisou na bola. Tropeçou na bola, pisou, caiu, mas mesmo assim Deslizou por cima dela, né? Para conseguir o resultado. Resultado para o Internacional, que obriga o segundo jogo, mas com um detalhe. Não sei como é que o Nacional vai administrar se estiver precisando de resultado na última rodada. Legal, gente. Falaram então sobre a Copa do Brasil, mais alguma coisa a destacar dos dois, Florinho? Não, seria isso. Então tá certo, a gente vai dar uma passadinha no nosso WhatsApp, telefone é o 4891358063. Olha lá quem fala, aí não mandou o nome, né? O time do Inter tem equipe para ganhar o jogo da volta? É a pergunta que vem lá da Serra Catarinense e ele fala assim, já que perdeu o primeiro confronto, você acha que o Inter consegue reverter lá no Castelão? Vejo muita dificuldade, dificilmente volta classificado. Aliás, se o Inter vencesse lá já seria difícil. Agora ficou muito mais complicado. Inter deu mole. Para o nosso torcedor aqui diz o seguinte, é o Alex Capivari de baixo, Inter deu mole e já era.
também acredito. Pelo que jogou no primeiro tempo, merecia o melhor resultado. Acabou não acontecendo. Quem fala também é o Fabiano de Sombrio. A Chape tinha que eliminar o jogo de volta. Vamos, Chape, força! Essa situação de eliminar não é simplesmente por fato de ficar de boa. É porque, como lembrou o Claudinei, tem essa sequência de jogos pelo Catarinense, né, Claudinei? E a Chapecoense já no próximo meio de semana e no outro internacional lá no Maranhão. Copa do Brasil é excelente, é excepcional, é muito bom. Mas tem que saber administrar. Tem que ter grupo. A diferença, a Chapecoense tem, o Inter não. Olha só, a pergunta do Gilmar aqui de Floripa. Oi, a Chapecoense tem chance de brigar pela Libertadores no Campeonato Brasileiro deste ano, Claudinei? A Chapecoense faz um grande trabalho, só que o Guto Ferreira mantém uma base que já existia desde a época do seu próprio, isso é muito bom. Vamos ver o que ele vai mostrar no Brasileiro. Eu não tenho visto tanta modificação assim no time da Chapecoense. Eu não tenho visto tanto o dedo do Guto Ferreira no time da Chapecoense. Acho que é o mesmo trabalho, a mesma forma, tanto é que quando colocou o time reserva em campo, Chapecoense não mostrou muita coisa, não. O André, ele é de Pomerode. Alô, Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. O programa é show de bola, hein? Não perco vejo todos os dias, seja onde estiver. Jogo Aberto SC, o melhor futebol de Santa Catarina. Valeu, André. Muito obrigado pela audiência. Agradece o menino, Claudinei. Alô, André, um grande abraço. Muito obrigado pela tua audiência e pelas tuas palavras. Valeu, rapaziada. Então é isso, ó. Você continua interagindo conosco no 48 9135 8063. Hoje tá mais tranquilo. Tem mais tempo sim para nossa interatividade. Na sequência, depois do intervalo, o Super Clássico de Santa Catarina, que acontece domingo no Scarpelli, é o nosso assunto. Mais um desfalque confirmado. Carlos Alberto está fora 4 semanas por lesão na panturrilha esquerda. Rafael Moura e Everton Santos, suspensos, também estão fora do clássico. E nós temos que vencer de qualquer jeito. Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para falar do Figueira. Olha só, o atacante Dudu não é o primeiro clássico dele que vai ter pela frente nesse domingo no estádio Orlando Scarpelli. Porém, o rapaz ainda sente aquele friozinho na barriga. Quem ainda não está sentindo friozinho na barriga pelo clássico se aproximando, não é torcedor de verdade. E um dos guerreiros alvinegros que já viveu bastante o que é a tensão de jogar essa partida, também já está sentindo essa ansiedade. Todos torcedores do Figueirense cobram até mesmo uma vitória no clássico do que um possível título. Então já aprendi, já sei o que é o clássico. Não sou um manezinho, mas acho que já estou bem acostumado com essa pressão aqui nos clássicos. Enquanto uns sentem essa pressão, esse friozinho na barriga de jogar o grande clássico estadual, Carlos Alberto sente mais uma lesão. Dessa vez na panturrilha esquerda. Ele sentiu no último jogo, antes mesmo de entrar em campo. Essa lesão deve tirar Carlos Alberto das próximas 4 semanas. Está fora do estadual. Foram apenas 5 jogos em 2016. Primeiro, uma lesão no ombro na pré-temporada deixou o jogador fora de todo o primeiro turno do Catarinense, voltando só na derrota contra o Brusque, primeira partida do retorno. Logo depois, atuou no empate contra o Flamengo pela Primeira Liga. Aí ele jogou mais uma vez, derrota contra o Joinville no Catarinense. Na sequência, teve uma conjuntivite. Não foi pro jogo na vitória contra o Inter de Lages, mas voltou no triunfo do Furacão sobre o Guarani de Palhoça. Na vitória contra o Criciúma, o Heriberto Wilson atuou de novo. Só que no confronto com a Chapecoense, sentiu antes de entrar em campo, no aquecimento. Agora foi confirmada a lesão na panturrilha, 1 mês fora dos gramados. Carlos Alberto agora se torna o terceiro desfalque confirmado na equipe. Rafael Moura e Everton Santos, suspensos, também estão fora do clássico. Um provável ataque titular pode ter Dudu e Gustavo Hermel lado a lado. Dudu quer deixar as dores de cabeça para Vinícius Eutrópio e se concentrar numa coisa só. Provavelmente seja o último clássico do ano e nós temos que vencer de qualquer jeito. Pois é, o Dudu quando fala assim, o último clássico do ano é porque o Figueirense voltariam a jogar em caso de ambos passarem até as oitavas e além disso contar com a sorte no sorteio, né, para que se encontrem. Vamos entrar no assunto, Carlos Alberto. Eu sei que opinião você tem a respeito disso, mas outra vez o Carlos Alberto acaba deixando o Figueira na mão. É claro, eu imagino que ele queria estar jogando, mas ele machucou e deixa o Figueira na mão. Essa história de que ele queria estar jogando e machucou, eu tenho ouvido desde que ele chegou ao estado de Scarpelli. Aliás, na coluna de hoje no InfoSport eu coloquei o seguinte: eu faço um desafio aos setoristas que vivem o dia a dia do clube, que cobrem o clube diariamente, mais ou menos como o Lucas fez. Fazer um cálculo de desde o início do contrato, do primeiro contrato de Carlos Alberto, quantas vezes ele jogou
e esteve à disposição do treinador, não tem que ter jogado. Tá. Então assim, ó, esteve à disposição, não foi utilizado porque o técnico não quis. Entendi. Né? E quantas vezes esteve no DM ou em fase de transição? Vou fazer então talvez uma sugestão melhor, aprimorar, não melhor. Assim, ó, quantos jogos ele atuou e quantos jogos não atuou nesse período? Quantos jogos nós tivemos? Tivemos 100 jogos, ele jogou 25. Justo, mas assim, ó, que ele não precisa nem ter entrado no gramado. Ele estava à disposição, claro, exatamente. Mas o técnico preferiu que ele ficasse no banco. Então que ele tivesse à disposição do treinador. Que realmente foi a opção do treinador, que eu acho difícil o técnico fazer isso. Mas eu lembro que o Carlos Alberto já começou o jogo no banco. Aí o que acontece? Se você fazer esse cálculo, pegar o salário do Carlos Alberto, vai ver que Carlos Alberto é um dos jogadores mais caros do Brasil. No custo-benefício, o que ele atua pelo Figueirense, o que ele joga pelo Figueirense e o que fica, ou no departamento médico, ou faz transição, mas ele não queria estar machucado. Claro que não. Mas é um problema que o Figueirense tem. O Figueirense tem esse abacaxi na mão há muito tempo. Eu hoje não considero mais Carlos Alberto desfalque em nenhum jogo. Eu considero uma surpresa quando ele joga. É diferente. Você pega Marquinhos Santos e Carlos Alberto. O Marquinhos Santos está no DM há muito tempo, tá? Mas quase o mesmo tempo Carlos Alberto. O Marquinhos Santos fez uma cirurgia, gente. Né? E logo vai jogar pelo Avaí. E tenho certeza que vai atuar mais esse ano do que o próprio Carlos Alberto. Assim, ó, Carlos Alberto, na minha opinião, joga muita bola. É um cara que chama a responsabilidade, que é caçado em campo. Às vezes prende demais a bola também. Exatamente. Tem qualidade técnica. Não, por menos, foi Mourinho rasgava elogios pra ele. Sim. Agora, concordo contigo quando diz isso. Que o cara se torna caro pro clube quando acaba dando muito prejuízo, não entra em campo, não ajuda. Se você for fazer esse cálculo, de quantas partidas ele teve à disposição, ou atuou, e quantas ficou fora, desde o início do seu contrato, vai ver que é um dos jogadores mais caros do país. Sabe quem é que já tá treinando no Figueira? O Lins. Atacante, já chegou, já tem algumas imagens já dessa manhã lá no CFT, nossa equipe esteve lá, imagens do nosso repórter cinematográfico, o Jonathan Machado, foi por lá e registrou essas imagens aí do Lins fazendo o primeiro treino dele perto do Figueirense. Tem um detalhe, viu? Aí o Eduardo Prestes, que é o nosso repórter aqui da Band, ele conversou rapidamente com o Vinícius, passando assim o Vinícius, e aí o Lins... Agora esquece, o Catarinense esquece, é só pro brasileiro. Até pelo tempo que ele estava parado, né, Claudionei? Eu acho até que é uma informação que é coerente, né? Você poder contar com o Lins no Campeonato Brasileiro e não no estadual. Ele vai fazer todo o trabalho necessário, todo o reforço muscular necessário para chegar bem no Campeonato Brasileiro. O que se quer é o Lins atuando bem no Brasileiro e não o Lins atuando em alguns jogos do Campeonato Catarinense, que eu vejo que para o Figueirense, ele está longe de tricampeonato. Para mim, o Figueirense deve ter esquecido já isso aí. E está pensando realmente no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E é um atacante que eu acho que vai somar muito no Figueirense, o Everton Santos. O Carlos Alberto, né? Carlos Alberto. Agora sim, porque o Everton Santos, ele voltou pro Figueirense, mas não voltou ainda a ser aquele Everton Santos. Eu acho que muito, viu, Claudinho, dessa situação do Everton Santos é a readaptação ao futebol brasileiro. Coisa que o Lins também deve passar. Não, todos passam quando voltam para o Brasil e até pela condição física, esse é o problema complicado. E aí, por isso mesmo, o Lins tem que passar por essa fase de ter mais qualidade física para poder atuar pela equipe do Figueirense. Fala agora do Leão, porque aconteceu uma coisa por lá que você mesmo, Polivalente, que sugeriu, viu? Você sugeriu e rolou. Olha só o que foi. Notícia que foi publicada no site infoesporte.com.br. Zagueiro é liberado para o clássico. Trata-se desse moço aí, o excelente zagueiro Gabriel. O atleta foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e teria que ficar de fora do jogo com o Figueirense para se apresentar lá na Granja Comarim, Teresópolis, Serra Carioca. Após conversa dos dirigentes havaianos com integrantes da CBF, o atleta foi liberado para jogar pelo Leão no domingo. Então, o Gabriel está confirmado para o Clássico domingo, como você tinha sugerido. Nada mais prudente, nada mais racional a se fazer e não aceitar essa liberação à CBF, né, Claudinei? É uma situação inteligente da diretoria havaiana, teria que fazer isso, não poderia aceitar. Simplesmente foi convocado, foi seleção sub-20. O que acontece no domingo? Vão trabalhar? Não, não vão. Vão se apresentar. Então, o Gabriel joga o Clássico, é o melhor zagueiro que tem o Avaí no momento e depois se apresenta na seleção. E a venda de ingressos no estádio Orlando Scarpelli chama a atenção a movimentação, hein, Claudinei? Procura muito grande, principalmente para a torcida do Figueirense. Torcedor do Avaí já tem ingressos sendo vendidos lá mesmo no estádio da Ressacada, Polivalente. E hoje pela manhã, essa procura pelo ingresso é o lote promocional. 1.000 ingressos ao preço de R$10. Isso demonstra que o torcedor está precisando realmente desse tipo de promoção. Logicamente, isso é questão associada, que choca um pouco as promoções que são feitas. Mas você tem um lote de 1.000 ingressos para o torcedor que precisa economizar. Para o torcedor que quer ver, o jogo é muito interessante. E por isso mesmo deu uma fila enorme,
5 horas da manhã tem a gente na fila. Torcedor quer promoção do seu clube. Oh, quer promoção? E o próximo recado do WhatsApp, 4891358063, vai de encontro ao seu discurso. Eu assino embaixo que disse aqui o Felipe São José, hein? Atenção, diretoria do Figueira. Quer ver o estádio lotado? Olha só. Alô, diretoria do Figueirense. Tem que liberar mais ingressos promocionais. Dá uma força aí, jogo ABTC. Clássico tem que ser com o estádio lotado. Concordo, é isso. Se o estádio não vai estar lotado, Polivalente, ao preço de R$10, aí pode fechar a casa que não tem mais clássico mesmo, né? Também quero ver casa lotada sempre e acredito que o torcedor vai comparecer em bom número. Tem inclusive a possibilidade de aumentar o lote de ingressos para a torcida do Avaí. O que faltou nesse clássico, foi prometido e não está acontecendo, é o espaço para a torcida mista. No primeiro não dava tempo, no segundo se deram conta que estão esquecendo. Tem espaço, torcedor quer ir para o jogo, acompanhando seu amigo, sua namorada, que torce para o adversário. E esse seria um grande momento para o futebol catarinense fazer a festa. O clássico não está motivado na questão pontuação, mas em outras questões está motivadíssimo. E por isso eu gostaria de ver naquele espaço, entre a nação alvinegra e entre a nação azul, a torcida mista. Não vai acontecer, vamos dizer de novo, que não dá tempo. É falta de vontade. Também concordo com você, Glenn. Acho que tem que fazer sim um espaço lá, torcida mista. Muito bacana assim. Ó, o Cabral Joias, ele é de Capoeiras. Ele fala assim: o Avaí tem algum contato de jogador para reforçar a equipe? Você já andou pesquisando alguma coisa em torno disso, Claudinho? Algum jogador deve pintar por aqui? Rapaz, a situação do Avaí está tão complicada com relação à reforma administrativa, que deve acontecer provavelmente após o clássico, e nós já colocamos aqui sobre essa situação. O grande problema é o seu vice-presidente Batistotti, que agora quer ficar no cargo de presidente. Eu acho que tem deixado de lado a vaidade, é um cara gente fina demais, cara gente boa, e acho que é hora de realmente fazer a mudança. E aí o que acontece? Que até a diretoria de futebol está receosa com relação a novas contratações. Não sabe o que vai acontecer logo mais. Já tem nome, inclusive, aí para o novo presidente do Avaí, né? Tem um nome. É assim, ó, você não pode citar nome nesse momento porque não está nada confirmado, nada disso. Então eu não tenho como citar esse nome, mas alguns nomes começam a pipocar. Mas depende, principalmente, inicialmente, também que o Batistotti, nesse momento, deixa a vaidade um pouco de lado e diga o seguinte: pro bem do Avaí, eu também estou deixando o cara. É o dia do não fico. Isso. É o inverso, né? Meio-dia 54, rápida parada. Depois do intervalo, vamos falar sobre o líder do retorno do catarinense, o Super Jack. O Criciúma não tem mais chance de cair para a segundona do Catarinense, mas praticamente também acabaram as chances de título do retorno. Temos que preparar o grupo, né? Procurar montar um grupo forte para fazer uma excelente Série B. O Criciúma não tem mais chance de cair para a segundona do Catarinense, mas praticamente também acabaram as chances de título do retorno. Nessa situação, outros assuntos começam a ficar mais em evidência, como a dispensa de Bruno Lopes e de Wellington Saci. Só que sobre isso, Ezequiel é objetivo. Não, acho que isso é uma decisão da direção, né? A gente não pode... É hierarquia, cara. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, como tá todo mundo de olho na Série B, o Tigre começou a se mexer para contratar. Foram feitos pré-contratos com o meia Alex Maranhão e o atacante Hélio Paraíba, do Guarani de Palhoça. De fato, o tricolor tá com pensamento lá na frente. O restinho do catarinense virou pré-temporada pro Brasileirão. Temos que preparar o grupo, né? Procurar montar um grupo forte para fazer uma excelente Série B. É isso aí, Criciúma vai entrar forte na Série B do Campeonato Brasileiro. Pode anotar aí. Ficha técnica da Cambura na tela, porque tem jogador chegando por lá, conhecido do futebol catarinense. Olha só quem tá chegando por lá, é o atacante Jean Carlos, 32 anos, 1,78 m, estava no Lyotense da Espanha. Além disso, passou pelo Tubarão, Chapecoense, Atlético Sorocaba, Figueira, o Levski Sofia da Bulgária, o UMK da Rússia, Ceará, Joinville, Ituano, Atlético de Birama, Brusque e também o time gaúcho, o Passo Fundo. Vamos agora saber as últimas do Bruscão, o melhor dentre os pequenos na classificação geral do Campeonato Catarinense. Informações é com Alan Resine, da Rádio Cidade de Brusque. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigo ligado no Jogo Aberto SC. Aqui no Brusque Futebol Clube, o técnico Mauro Ovelha tem apenas uma dúvida para a escalação do jogo de amanhã contra a equipe do Guarani de Palhoça no estádio Renato Silveira. É a questão dos volantes. Ele tem ainda uma dúvida entre Mineiro e Cambará, principalmente porque o Cambará ainda não se recuperou de uma lesão. No mais, a equipe deve ser a mesma que venceu o Avaí no final de semana por 1-0, inclusive com o gol do Mineiro.
a equipe deve seguir aí uma tendência de não ter um centroavante de área mesmo, um jogador, um atacante de origem, e sim mantendo o Assis como um homem mais avançado no meio campo. A tendência é essa para o jogo contra a equipe do Guarani de Palhoça. O time faz o último treino agora à tarde e viaja logo após a atividade para Florianópolis, onde vai se concentrar e joga amanhã às 8 da noite. Um jogo que é considerado importantíssimo para o Brusque, porque pode confirmar a vaga para a Série D de uma vez por todas, apesar de estar praticamente aí garantido na competição nacional, e o Brusque quer seguir firme na briga por uma vaga na Copa do Brasil. Da Rádio Cidade de Brusque, o repórter Alain Resini para o Jogo Aberto SC. Grande abraço. Grande abraço, Alain Resini, um grande abraço para toda a rapaziada da Rádio Cidade AM de Brusque, que sintoniza lá nos Jogos do Bruscão, que vale a pena sim. Falar agora do Joinville, o nosso líder do retorno, só depende dele. Jones, volante, abre aspas para o moço, vamos ver o que ele falou. Olha lá, falou o seguinte: é cedo para falar em conquista do retorno. Há algumas semanas nós falávamos até em rebaixamento, agora estamos na liderança, algo que temos buscado. Temos de usufruir da liderança e trabalhar ainda mais forte para nos mantermos na frente. É o que fala o bom volante Jones, que tem como concorrentes ali o Anselmo Naldo, que não é nada fácil também. Nada. Nem um pouco, meu amigo. E jogam muita bola. O Joinville, já falamos sobre isso, começa a contratar, alguns nomes começam a aparecer no Joinville, principalmente pensando em Série B do Campeonato Brasileiro. Está longe de ter o time ideal o Joinville. Joinville pode até conquistar o retorno, mas está longe do time ideal. Vejo até que a Chapecoense tem mais condições de levar de forma antecipada que o Joinville forçar uma decisão. Pois é, o Joinville agora, dependendo só dele, nessa situação com a Chapecoense, vai ter um desgaste, Claudinei. O bicho vai pegar pra Chape, hein? O Joinville pode tirar proveito disso. É o grande problema, é que o Joinville não tem evoluído no seu futebol, né? Taticamente... E essa semana cheia, agora que teve. Não, foram as semanas cheias que fizeram o Joinville chegar onde chegou pelo belíssimo trabalho do Emerson Maria, que é um baita técnico. Mas a qualidade que ele tem na mão ainda não dá condições de dizer assim, não, esse time vai chegar. Você acha que ainda não dá pra dizer, ó, o Jack é campeão do retorno? Não, ainda não. Valeu, Polivalente, grande abraço. O Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui pra você. Uma ótima tarde. A gente volta amanhã ao 12:30. Tchau, gente. Até lá, então.